Por muito tempo, o urso polar foi visto como o rei absoluto do Ártico, um predador perfeito, adaptado a um dos ambientes mais extremos da Terra. Forte, resistente, paciente e extremamente inteligente. Durante milhares de anos, nada parecia capaz de ameaçar sua sobrevivência. Ele enfrentou eras glaciais, períodos de escassez e mudanças naturais do clima. Sempre encontrou uma forma de se adaptar e seguir existindo. Mas hoje, esse domínio absoluto começa a ser questionado. E pela primeira vez, o futuro desse animal parece incerto. Hoje, cientistas levantam uma possibilidade alarmante: a de que os ursos polares possam desaparecer completamente da natureza, não como uma teoria distante ou exagerada, mas como um cenário real discutido em estudos científicos. E o mais preocupante é o prazo. Não estamos falando de milhares de anos no futuro. Estamos falando de décadas, de algo que pode acontecer dentro do nosso próprio tempo. E essa ameaça não vem da caça predatória como no passado, nem de um predador mais forte, nem de uma catástrofe repentina ou explosiva. Ela vem de algo silencioso, constante e global. Algo que avança ano após ano, quase imperceptível no dia a dia, mas devastador a longo prazo. Esse inimigo invisível é a mudança climática. O clima do planeta está mudando, e o Ártico é uma das regiões que mais sentem esse impacto. As temperaturas médias estão subindo rapidamente, muito mais rápido do que em qualquer outra parte do mundo. Isso altera completamente o equilíbrio natural da região. O gelo se torna mais fino, mais frágil e menos previsível. E quando o gelo falha, toda a cadeia de vida entra em colapso. Os ursos polares dependem diretamente do gelo marinho para sobreviver. Esse gelo não é apenas o chão onde eles caminham, é a base de toda a sua existência. É nele que eles caçam focas, sua principal fonte de energia. Sem gordura suficiente, o urso simplesmente não sobrevive ao frio. Sem o gelo, ele perde sua principal vantagem como predador e passa a lutar contra o próprio corpo. Uma batalha desigual. É sobre esse gelo que eles passam grande parte da vida, caminhando longas distâncias em busca de alimento, descansando entre períodos de caça, economizando energia para enfrentar os meses mais difíceis. Cada movimento no gelo faz parte de um equilíbrio delicado. Um erro pode custar energia demais, e energia no Ártico é sinônimo de vida ou de morte. O problema é que esse gelo está derretendo cada vez mais cedo e se formando cada vez mais tarde. O ciclo natural das estações está se quebrando. O que antes era previsível agora se tornou instável. Para os ursos, isso significa menos tempo para caçar e mais tempo esperando sem comida, com o corpo entrando em colapso lentamente, sem margem para erros. O Ártico está aquecendo de 2 a 4 vezes mais rápido que o resto do planeta. Isso não é uma previsão distante. É algo que já está acontecendo agora. Satélites registram a redução constante do gelo marinho. Ano após ano, novos recordes de derretimento são batidos, e cada recorde significa menos habitat disponível, menos alimento, menos chances de sobrevivência. Isso significa que a cada década, os períodos de gelo ficam mais curtos. O tempo disponível para a caça diminui drasticamente, enquanto o tempo de jejum aumenta. Para um animal que depende de gordura corporal, isso é crítico. Cada semana sem gelo representa um risco real. Um risco que se acumula com o passar dos anos, até que o corpo não aguenta mais e falha. Para um urso polar, isso é devastador. Seu corpo foi moldado para o frio extremo. Para a caça precisa ir paciente no gelo, não para longos períodos de escassez. Quando o gelo desaparece, ele perde acesso às focas. E sem as focas, perde sua principal fonte de energia. O ciclo natural começa a se romper e não se recompõe. Sem alimento suficiente, o urso entra em longos períodos de jejum. Alguns passam meses sem se alimentar adequadamente. Durante esse tempo, o corpo consome suas próprias reservas. A gordura desaparece, os músculos enfraquecem, a resistência diminui. Cada passo se torna mais difícil, cada decisão mais arriscada. Com menos energia, os ursos emagrecem visivelmente. Ficam mais lentos, mais vulneráveis
As fêmeas têm mais dificuldade para engravidar e, quando engravidam, produzem menos filhotes. Muitos filhotes não sobrevivem ao primeiro ano de vida. A mortalidade aumenta silenciosamente, ano após ano. Em regiões como a Baía de Hudson, no Canadá, os dados são claros. Os ursos hoje pesam menos do que no passado. O período sem gelo aumentou semanas inteiras. Isso significa mais tempo em terra firme, mais tempo sem caça, mais estresse físico e metabólico e menos chances de reprodução bem-sucedida. O impacto é acumulativo. Atualmente, estima-se que existam cerca de 26 mil ursos polares no mundo. Eles estão divididos em diversas populações pelo Ártico. Cada população enfrenta desafios diferentes. Algumas ainda se mantêm relativamente estáveis. Outras já apresentam declínios preocupantes. E algumas estão em risco real. O futuro não é igual para todas, mas o risco é global. Modelos climáticos indicam que, se nada mudar, o gelo de verão pode desaparecer quase por completo. Sem gelo no verão, a caça se torna extremamente limitada. Isso quebra o ciclo de sobrevivência da espécie. Não é um único estudo que aponta isso. Diversos cientistas chegam à mesma conclusão. A diferença está apenas na velocidade do colapso, mas o caminho é o mesmo: perigoso. A extinção não aconteceria de forma repentina. Não seria um evento único. Seria lenta, silenciosa, quase invisível para quem não acompanha os dados. Populações desapareceriam uma a uma, até restarem apenas pequenos grupos isolados. E depois, nada. Ainda assim, existem pequenas faíscas de esperança. Alguns grupos mostram sinais de adaptação, utilizam novas estratégias para sobreviver, mudam rotas, exploram novas áreas, mas essas adaptações são lentas, muito lentas diante da velocidade das mudanças climáticas. Talvez lentas demais, para garantir a sobrevivência da espécie. Além disso, outros problemas se acumulam. Conflitos com humanos aumentam à medida que os ursos buscam comida. Poluentes químicos se acumulam em seus corpos. Doenças e parasitas começam a surgir com mais frequência. Tudo se soma, tudo pesa. Tudo enfraquece ainda mais populações já frágeis, criando um efeito dominó. Os ursos polares ainda não estão extintos, e a extinção não é inevitável. Mas o tempo está se esgotando. O futuro dessa espécie depende das escolhas feitas agora. Decisões que envolvem clima, energia e preservação. Não apenas no Ártico, mas no mundo inteiro, porque o planeta é um só. Se nada mudar, o urso polar pode se tornar apenas uma lembrança, um símbolo do que foi perdido, um aviso ignorado pela humanidade, porque quando até o maior predador do gelo começa a desaparecer, isso significa que algo muito maior está fora de equilíbrio. E talvez quando percebermos isso de verdade, já seja tarde demais para voltar atrás. E o silêncio do Ártico contará essa história.